Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Panorama da Cidade. Quinzenalmente, nas terças-feiras, nós temos aí um programa novo para você assistir. Nós temos aí vários programas aí para você assistir, anteriores. Dê um joinha, dê uma curtida, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam assistir a esse programa. Falando em programa, este é especial. Vamos falar sobre a indústria. A inovação na indústria. Como é que está essa tecnologia chegando dentro da indústria? Nós estamos aqui nos estúdios com Lincoln Rezende. Ele é assessor de relacionamento com o ecossistema da ArcelorMittal. Veio aqui compartilhar um pouquinho conosco a respeito das inovações. A ArcelorMittal tem mais de 600 iniciativas de tecnologia, de inovação, e o Lincoln vai contar para nós, né, compartilhar um pouquinho deste leque que nós temos aí na Arcelor. Tudo bem? Tudo bem, Thiago. Obrigado aí pelo convite. Realmente é uma jornada já de mais de 6 anos, né? Então, essas 600 iniciativas é o que a gente. São 620, né? Para ser mais preciso, peguei o dado aqui atualizado, é o que a gente tem de portfólio de todas as iniciativas cadastradas, e aí cada uma na sua diversa fase de implementação. Uhum. 6 anos. Começou ali em 2019, 2020. E qual é o nome? O nome do nosso programa é o programa Inove-se, e ele foi lançado em agosto, né? A gente fez um grande evento lá na planta do Espírito Santo para lançamento, e foi um lançamento bem desafiador, porque logo em seguida a gente enfrentou a pandemia, né? Que já foi um grande acelerador da transformação digital dentro das organizações. Pois é, pensando aqui, agosto de 2019. A pandemia começou em março de 2020. Então, houve uma projeção grande aí de estudos, tecnologia. Vamos colocar a indústria para funcionar tecnologicamente, inovação. Então, foi um pulo, então, foi na hora Foi, certa. foi um grande salto, né? Porque na verdade a gente lançou no final de novembro. E ali para dezembro, né, a gente já começou a escutar que tinha lá uma informação, uma notícia de um vírus lá na China. E é um período, né, igual a gente está vivendo agora, é um período que o ecossistema já dá meio uma esfriada, muitas empresas, né, período de férias. E aí foi interessante que quando a gente estava muito animado com o nosso playbook para rodar o programa, né, lá para retomando o ano lá para fevereiro, março, aí veio o grande lockdown. E aí foi um desafio que a gente teve que colocar de uma noite para o dia mais de 2.000 colaboradores para trabalhar de trabalho remoto, né? A Uhum. gente teve quem podia, a gente apesar de ter tido condição de manter pessoas trabalhando presencial pelo tipo de atividade que a gente exerce, mas a gente tinha que colocar o máximo possível de pessoas que era passível de trabalhar de forma remota. A gente fez isso assim a toque de caixa, e foi um salto mesmo de transformação digital naquele período para gente. Certo. São 620 iniciativas. Conta uma delas, né, uma iniciativa. Então, Hã, é bacana de falar dessas iniciativas, que uma que me fez lembrar, que você falou aqui de pandemia, foi exatamente do que a gente foi desafiado por ocasião das demandas sanitárias. Então, a gente teve esforços de contagem de pessoas dentro das nossas organizações, e uma que foi bem até divulgada aqui na região foi a medição de temperatura, né? A gente tinha que fazer meditação de temperatura de pessoas para controlar questões de febre, uhum. e a gente, na época, desenvolveu um colar, e o nosso pessoal da equipe médica e dos bombeiros usava, né, um colar de silicone com um medidor de temperatura que comunicava diretamente em nuvem, e a gente conseguia monitorar a temperatura desses colegas. E Olha depois, logo em só. seguida, a gente fez algumas que eram medição de temperatura sem contato, aí usando câmaras infravermelho, né, para fazer controle. Aí era em massa. A gente chegou a colocar na planta do Tubarão, no corredor de chegada do pessoal para trabalhar, né, da nossa rodoviária. Ela é grande, tem até uma praça de baldeio. A gente conseguia de ver de forma maciça como é que estava a temperatura da turma chegando para trabalhar. Uhum. Conta para nós um pouquinho sobre ArcelorMittal. O que que é? Quem é a ArcelorMittal? A ArcelorMittal é um grupo siderúrgico, tá, é uma multinacional, está presente em mais de 60 países. Aqui no Brasil, a gente tem 2 segmentos de atuação: o segmento de aços planos, que é o que eu trabalho, e a gente tem o programa de transformação, e temos também o segmento de aços longos. No total, produzimos 15,5 milhões de toneladas aqui no Brasil, das quais 10,5 milhões no segmento de aços planos. E os aços planos compreendem as plantas da ArcelorMittal Tubarão, que é Tubarão no Espírito Santo, não é Tubarão aqui no sul de Santa Catarina. Temos uma planta em Pecém, que é próximo de Fortaleza.
Temos a planta aqui de Santa Catarina, a ArcelorMittal Vega, que fica em São Francisco do Sul, e temos uma planta na grande BH, a ArcelorMittal Contagem. E mais recentemente, né, eu comentei contigo mais cedo, a gente tem aumentado muito a participação da empresa no downstream, né, fazendo produtos mais acabados, aí aqui em Santa Catarina, com uma aquisição da Tupé, a Dânica e a Perfilor, que foi implementada uma planta nova aqui em Araquari, que é uma parceria que a gente já tem de longa data e que agora está se integralizando como uma empresa 100% ArcelorMittal, que tem foco principalmente na construção civil. Uhum. Falando sobre inovação, né, voltando a esse tema inovação, vocês aí, né, têm parceria, né, com a CAT, Joinvale. Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, logo no lançamento do nosso programa, a gente tinha uma equipe muito enxuta, depois a gente conseguiu colocar um pouco mais de recursos, e naquela ocasião a nossa estratégia foi trabalhar sempre com parcerias, né, para poder ajudar a gente com os desafios de inovação aberta, né, que é buscar soluções para as dores, né, dos desafios da indústria no ecossistema. Então, aqui em Santa Catarina, desde essa ocasião, até um pouco antes do nosso lançamento, a gente já se tornou corporate, parceiro do Link Lab da CAT, né, que é a plataforma, vamos dizer, de inovação aberta que a CAT oferece para as indústrias. Também somos parceiros do Joinvale, que é um ecossystem builder muito forte aqui no norte de Santa Catarina. Apoiamos também o Hub Mulheres do Futuro, que opera no shopping Garten e incentiva liderança e empreendedorismo feminino. E mais recentemente, no ano passado, a gente assinou uma parceria com o Instituto Senai de Inovação, e estamos dentro do Instituto com uma sala lá estruturada e desenvolvendo uma série de projetos de P&D com o Instituto Senai de Joinville. Lá no Espírito Santo também tem parceria com a Fins Lab, que é o lab da Federação da Indústria lá, e com Base 27, que é um hub que nasceu durante a pandemia, hoje é um hub muito forte também no estado de Espírito Santo. E em Ceará a gente tem parceria com o Instituto Atlântico e também com o Instituto Senai de Tecnologia. Uhum. O Inove-se, né, trouxe resultados, né, bem surpreendentes, né? Sim. Por exemplo, aqui, resultados financeiros bem expressivos, né? Isso, eu peguei o dado atualizado aqui, a gente já está com mais de 120 milhões de dólares, né, nesses 6 anos de jornada de entrega de resultado para a empresa. A gente tem 6 alavancas de ganho, né, além do EBITDA, né, que é o clássico, então a gente também tem ganhos focados em saúde, segurança e meio ambiente, que são valores para a gente, redução de custo, fluxo de caixa, atendimento a cliente e também na parte de fluxo de redução de custo, né, de estabilidade, né, de produção. Então todos esses nossos alavancas de ganho justificam todas as iniciativas que a gente tem desenvolvido com o programa. Uhum. E o Inove-se, né, tem aí soluções na cadeia de aços, eficiência, tem toda essa questão aí interessante, né? Exatamente. Quando a gente fala, né, de um volume desse nosso de produção, e só em aços planos de 10 milhões e meio, qualquer ganho incremental que você otimiza, você melhora numa produção, já é um ganho muito significativo para a gente, né? Então, a gente fala de um volume de toneladas muito expressivas de produção de aço. Uhum. Olha só, a indústria, né, percebendo que a inovação é importante e entrando de cabeça, né, Sim, nessa questão hoje aí. nem é só fator de sucesso, é fator de sobrevivência. Não dá mais para a indústria tá fazendo, né, muito bem feito o que ela sempre fez. A gente viu muita negócio, muito empresa deixando de existir por fazer muito bem feito o que sempre fez. Então a gente tem que buscar realmente inovações, fazer diferente e trazer esses ganhos para o negócio. E como que essa aproximação com startups, as universidades, né, o centro de pesquisa aí, fortalece a competitividade da indústria, né, da ArcelorMittal? Tornando a gente mais eficiente, né? A gente é um produtor de commodity, né? O produtor Uhum. de commodity, ele não tem controle sobre o preço é determinado pelo mercado. Então ele tem que buscar, né, uma obsessão por eficiência operacional, né, por otimização, e a tecnologia ela vem muito para trazer essa evolução, né? A gente produzir com menor custo, né, com maior rendimento, com maior eficiência. Uhum. E principalmente agora com, né, o advento da IA, né, a inteligência artificial, que é toda essa, né, modelagem baseada em dados estatísticos, a gente consegue ter resultados muito expressivos. Uhum. Eu ia falar agora, né? Ia falar agora. Então, a inteligência artificial, como é que está sendo utilizada dentro da Arcelor? Não estão deixando de usar, ela é fundamental, lógico, com muita cautela. Temos Uhum. questões de cibersegurança que tem que ser sempre muito controladas, né? A gente não pode deixar em nenhum momento
as nossas informações críticas, né, vulneráveis, a própria operação da empresa. A gente está vendo aí grandes empresas serem invadidas, tendo problema, mas com toda essa questão de segurança resguardada, a gente tem utilizado, tem sido um grande aliado de aumento de produtividade nas atividades e principalmente nessa parte, né, de eficiência operacional, de otimização de processo. A inteligência artificial tem trazido um novo patamar, porque até então a gente sempre usou modelos, né, clássicos, né, modelos matemáticos para otimizar as nossas produções. E agora, através de modelos estatísticos baseados em dados, a gente consegue ter resultados ainda mais expressivos, ainda mais precisos. Uhum. A IA está sendo utilizada no administrativo, no chão de fábrica, em todos os Em lugares? todos os segmentos. Aí depende muito, né, da forma onde ela agrega mais valor, mas a gente tem desde o uso para operações repetitivas, né, igual o RPA, não deixa de ser uma aplicação, né, de IA, que é para automação de processos, seja, né, para eficiência operacional. Então a gente avalia a tecnologia onde ela vai agregar maior valor, faz uma análise, né, de risco, análise de custo, né, de benefício, o business case, e a gente implementa com base nessas alavancas de ganho que ela pode trazer para o negócio. Uhum. A gente fala muito em ESG, né? Uma palavrinha ali é sustentabilidade. Como, né, que a ArcelorMittal está vendo a sustentabilidade, né, dentro da indústria? Não, ela é fundamental para a gente, então, que é uma empresa, né, produtora de aço. Esses desafios relativos à sustentabilidade sempre foi na nossa pauta como, né, um valor, praticamente, a questões ambientais. A gente tem grandes desafios na parte de descarbonização, então a gente tem direcionadores globais, né, e regionais que nos alavancam muito esforço, principalmente a equipe nossa de P&D. Ela tem equipes, né, não sei se vocês sabem, tem essa informação, né, a ArcelorMittal tem mais de 1.600 pesquisadores, né, Olha em só. todos os seus 13 centros de pesquisa, um dos que a gente tem com muito orgulho, e o único no hemisfério sul do Brasil, hoje está integrado com a Espanha, então é um tandem, né? É um brasileiro que está liderando e a gente tem grandes pautas, né, grandes agendas focadas nessa questão de sustentabilidade, que para a gente é uma questão muito importante, que a gente leva muito a sério. Legal, olha só, estamos aqui conversando com Lincoln Rezende, assessor de relacionamento com o ecossistema da ArcelorMittal. Lincoln, nós estamos no início de 2026. Como é que está o planejamento de vocês durante 2026, 2027? Como é que está esse planejamento aí? Vamos falar de futuro, Sim. né? Nós já temos aí 620 iniciativas. Vai aumentar esse número? Sim, vai. Hoje a gente tem um direcionador muito forte que a empresa tem colocado, que é o ROCE, né, o retorno sobre o capital empregado. A gente tem tido um grande desafio aí nos últimos anos, que é um grande volume de entrada de aço importado no Brasil. Vocês têm ideia, historicamente é em torno de 2 milhões de toneladas que, em média, entra no Brasil de aço bruto. No último ano entrou mais de 6 milhões de aço importado, isso direto, aço bruto. O aço, às vezes, ele entra indiretamente através do produto acabado, né? Você compra, às vezes, um produto de fora e ele vai vir com, por exemplo, um case, né? Um componente em aço. Então, isso nos tem desafiado muito. Então, a gente hoje tem um direcionador forte de trabalhar com toda essa estratégia de priorização desse nosso portfólio de transformação digital, dessas iniciativas focada no ROCE. Então, hoje, tem uma matriz do ROCE que tem nos priorizado o que a gente vai trabalhar nos próximos, principalmente esse ano e no ano de 2027. Então, a gente está montando todo esse portfólio para direcionar nosso orçamento para atuar com essas iniciativas. Muito bem, olha só, é interessante, né, a gente perceber, a gente vê empresas, né, e a indústria nos chama a atenção, né, porque começou lá longe, a gente já falava em automação, né, o robozinho e tal, hoje a gente já fala em inteligência artificial, já fala em, né, em ter outras formas, né, da indústria se modelar, né, e entrar de vez, de cabeça na É tecnologia. interessante você falar de automação, porque boa parte, né, do que a gente construiu do programa, ele veio de um estudo que a gente fez lá por volta de 2008, 2009, a gente criou o plano diretor de automação. Porque a nossa empresa sempre tem uma automação muito robusta, né? A gente sempre trabalhou em modelos de otimização de processo, camada que a gente fala de nível 2. E naquela ocasião, quando a gente, em 2008, 2009, fez esse plano diretor, os advisors, a Gartner, que sempre foi um grande advisor nosso, sinalizava, para o futuro, essas camadas de automação que vai do nível 0, aquele que é o sensor, o atuador, até o nível 3, que é o nível enterprise, onde tem
as plataformas de gestão, né, tipo a SAP, que é bem tradicional, elas vão cada vez ser integradas. Hoje, um sensor que está lá no centro de IoT, ele pode levar uma informação estratégica lá para a gestão, né, para a estratégia da empresa. Então, essa integração, na medida que ela ia acontecer, a gente fez isso através das pessoas, né? Então, em 2012, a gente integrou numa mesma equipe, trazendo a equipe de automação, que é TA, que a gente fala, junto com a equipe de TI. Então, na ArcelorMittal Aços Planos, desde 2012, a gente tem debaixo da mesma estrutura, as equipes de TI e TA trabalhando de forma integrada. Uhum. Lincoln Rezende, a tua trajetória lá na Celor, como é que foi? Como é que é? Pô, bacana, eu já tô com 31 anos de empresa, fora um ano de estágio que eu fiz, Olha né? Eu só. me graduei, né? Eu morei boa parte da minha vida no Espírito Santo, então eu acabei fazendo engenharia Poxa mecânica vida. lá na Federal. Eu tive o privilégio de estagiar no último ano de engenharia na empresa, 92 foi o ano que ela foi privatizada. Aí eu consegui entrar depois num programa de trainee em 94, 2 anos depois da privatização, e estou aí há 31 anos na empresa. Apela para minha própria formação com um background muito grande na área de manutenção, né? Então foi o motivo de eu ter vindo morar aqui no Sul, né? Há 16 anos atrás eu vim transferido para coordenar um processo de primarização da manutenção da planta aqui da Vega. Desde então estamos por aí, gosto muito aqui da região, a minha família super adaptou muito bem aqui a Joinville e presenteado nos últimos 6 anos, né, com essa oportunidade de trabalhar com um programa de transformação digital e os 2 anos anteriores na área de automação. Foi a área que me colocou de volta, né, depois de que eu estagiei no último ano na área de tecnologia, então quase 25 anos depois eu tive o convite para voltar para a tecnologia e com esse privilégio de trabalhar 2 anos na automação e os últimos 6 anos no programa Inovis. Inovis, como é que o pessoal que está nos assistindo pode entrar em contato, pode verificar, pode conhecer um pouco mais das iniciativas? Pode me acionar pelo meu perfil ali, do LinkedIn, Lincoln Rezende, né? A gente também tem as nossas redes. Lincoln Rezende com Z. Rezende com Z. É isso. Nós temos também os nossos perfis da própria ArcelorMittal no Instagram, onde a gente publica, né, as ações do programa, né? O LinkedIn também nós temos o da ArcelorMittal Brasil. Meu telefone, meu e-mail também eu posso passar aqui, está à disposição. A gente quer mesmo conhecer o que as startups têm de boas soluções, né? No lançamento do nosso programa, nosso CEO na época foi perguntado, né, o que a gente teria de orçamento. Ele falou assim, que para boas ideias e boas soluções para os nossos problemas, nunca vai faltar recurso. Então a gente quer conhecer mesmo o que tem de bom para trazer de tecnologia para a indústria para a gente implementar. Se você quiser passar o teu WhatsApp, pode. A gente Então, não anotou, a gente não passou pro Lucas. O Lucas está lá nos Então, bastidores. meu WhatsApp é o DDD 47 daqui, né? 99969-3363. Legal, é isso aí. Nós estamos terminando aqui. A última questão ali, o que esperar do Inovis? Pode esperar sempre muita disponibilidade para conexão. A gente tem uma agenda sempre muito disponível. A gente não tem nenhuma restrição de conhecer startups em qualquer nível de maturidade, desde o início de jornada, até numa fase de growth, né, de crescimento. A gente trabalha em processos, né, de experimentação tecnológica. O nosso programa ele nasceu sem orçamento, depois a gente conseguiu herdar um orçamento da nossa diretoria, que hoje patrocina POCs e pilotos, que são as fases de experimentação das tecnologias. E aí a gente, entendendo que aquela tecnologia vai agregar valor e que ela vai ao encontro de uma dor, de alguma área, de um colega nosso, a gente vai fazer esse contrato, né, vai desenvolver essa tecnologia em parceria com as startups e, se for, né, até o caminho a ser seguido, por que não a própria startup escalar essa solução dentro da própria indústria no Brasil ou até no exterior. Então, quem tiver uma ideia interessante pode entrar em contato com o Pode Lincoln e oferecer essa ideia. E se a ideia for legal, for aprovada, né, vira um case dentro da Celor. Exatamente. Quando a gente fala Muito da bom. própria Celor, que está presente em mais de 60 países, a escalabilidade dessa solução dentro da própria organização já é muito grande, fora que você pode também levar essa solução, a sua startup, para outra indústria. Muito bem, interessante, ó. Então, vamos incentivar o pessoal aí a criar, a imaginar e colocar em prática, né? Exatamente. Mas aqui em Joinville, né, que tem grandes programas de incentivo ao empreendedorismo, criação de novos negócios, a própria Joinville, que a gente apoia, é um grande incentivador, então a gente quer mesmo ver essa economia crescendo, né, com novos negócios e muita tecnologia sendo desenvolvida aqui na nossa região. Legal. Lincoln, a gente está terminando, queria que você deixasse uma mensagem aí, né, para quem está nos assistindo aí, de inovação, estudar, procurar
Vamos lá. Primeiro agradecer pela oportunidade e para as empresas, né, que ainda não começaram esse processo, começar, né? Começa com simples, com básico. Uma coisa que a gente aprendeu muito é que às vezes a gente quer sofisticar, levar grandes desafios, começa com o que é simples, mais fácil, procura, né, uma parceria com uma startup, soluciona aquilo, depois você vai rodando, né, esse aprendizado e vai buscando desafios mais complexos, mais desafiadores. Mas o primeiro passo é começar esse processo, sair dessa inércia, né, e entender que a startup ela está ali para ajudar você a resolver seus problemas dentro da organização. Muito bem. Lincoln, agradecemos, né? Obrigado por compartilhar as histórias, compartilhar esse desafio. A inovação é sempre desafio. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Então tá. Logo, logo você volta para contar para nós, né? Você aumentou esse número aí, como é que tá essa questão? Pode me convidar que eu volto e já trago o número online aqui. Pô, muito obrigado. Eu que agradeço. Nós vamos ficando por aqui em mais esse podcast. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Até o próximo programa.